está na hora de você se desapegar do seu pai e da sua mãe. Antes que você fique irado comigo e me pergunte, mas como assim? Então eu vou pegar esse casal, vou interná-los no asilo? Não, não é nada disso não. Não precisa se assustar. Nós vamos para a palavra, eu sou o evangelista Cláudio Augusto e quero compartilhar contigo uma palavra que pode muito bem ajudar no seu casamento. E quem sabe até te livrar para que o seu casamento não venha a se acabar por falta destes conselhos que a Bíblia ela nos passa já antes mesmo do nosso nascimento. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, me dá o seguinte tema, né? Casou-se, mas não consegue se desapegar do pai e da mãe. Que tipo de circunstância isso pode trazer para um casamento? Que tipo de benefício ou que tipo de dificuldade isso pode trazer para um casamento? Porque infelizmente essa é a realidade de muitos casamentos que começaram bem, mas nem terminaram. Por quê? Porque é justamente isso, não levaram a sério o que esse versículo está dizendo. Não levaram nem um pouco a sério o que este versículo está dizendo. E nesse versículo está dizendo aqui, olha, deixará pai e mãe. Deixará pai e mãe. E depois continua dizendo assim, ó, e se unirá à sua mulher. Deixar significa se desapegar, está vinculado a se desapegar. Não a qualquer pessoa, pai e mãe. Mas é difícil, né? Porque quando fala pai e mãe, meu Deus, são duas palavras pesadas e que eu acredito que expressa muita felicidade, muita alegria, muita história envolvida, muito relacionamento envolvido. Mas é necessário casar e se desapegar. Porque a pessoa casa com uma mulher, mas pensa que casou com o pai e a mãe. E aí leva para o casamento isso, ou até vai morar na casa. O meu querido, tu tá entrando num problema muito sério. E isso é tanto o homem quanto a mulher. É o homem que casa, mas não consegue se desapegar. E a esposa também que casa e não consegue se desapegar. Vocês não vão conseguir viver uma nova história, porque é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando diz assim, ó, deixará pai e mãe, não está querendo dizer para odiar o pai e a mãe. Não está querendo dizer para abandonar, esquecer, nunca mais falar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, vai deixar para começar uma nova história. Para começar a viver uma história a dois, é preciso se desapegar a uma história familiar. É simples assim. Isso aqui não é como é que poderia dizer, induzindo ao ódio familiar, induzindo alguém a odiar pai e mãe, nada a ver. Na realidade, o próprio Deus está querendo dizer para nós o seguinte: pai e mãe é o elo onde tudo começa na nossa vida. Pai e mãe é o princípio da nossa existência aqui nesse plano terreno. Foi através deles que nós viemos ao mundo. Deus os abençoou, concedeu a eles, né, o privilégio, a mãe o privilégio de gerar filho, e nós viemos e começamos a nossa história debaixo do cuidado de um pai e de uma mãe. O pai protegendo, a mãe cuidando, ambos desempenhando seus papéis, cada um de uma forma diferente, produzindo para a família o melhor possível. O pai sempre protetor, né? O pai sempre a voz altiva, a mãe sempre amorosa, a mãe sempre cuidadosa. Isso porque é necessário, é o cuidado de um casal, é o cuidado de alguém responsável por filhos. Só que há um tempo limitado para tudo. Deus, sabendo que este elo um dia vai acabar, porque ninguém veio a este mundo para viver
eternamente aqui nesse plano terreno. Ninguém veio nesse mundo para chegar até os seus 3.000 anos, não. Há um tempo determinado. Aí a Bíblia diz lá em Eclesiastes, tempo de nascer. Infelizmente, tempo de morrer ou de falecer. Então Deus, sabendo isso, o que é que Deus propôs para nós, para o ser humano? Olha, você vai receber o cuidado do seu pai, da sua mãe, mas como um dia eles vão faltar, e para você não ficar à deriva, como um barco sem leme, sem nada, simplesmente vagando pelo oceano, então você vai constituir uma família, um casamento, uma nova história. Vocês vão começar um novo elo. Vocês vão começar um elo a 2. Para quê? Porque se amanhã o elo faltar, que é o pai e mãe que os gerou, vocês têm um respaldo, uma estrutura. Vocês vão ter um alicerce para poder suportar o luto, a ausência, as dificuldades e juntos continuar vivendo uma nova história. Quando a Bíblia diz assim, deixará pai e mãe, a Bíblia está dizendo o seguinte: você vai deixar aquela história bonita para trás. Acabou aquele seu quarto particular, aquelas suas roupas lavadas, aquele aconchego da mamãe, aquela sopinha na hora que você fica doente, todo esse afago que a mãe dá, toda aquela proteção que o pai dá na casa, toda a sua história, desde a infância até ser uma criança, um adolescente, jovem, tudo isso vai ficando para trás. E por isso, Camilo, você vai ter que deixar isso. Isso vai fazer parte das suas lembranças. Isso vai fazer parte de umas boas lembranças, Mas é preciso deixar e se apegar a uma esposa, a um casamento. E uma vez que isso acontecer, aonde que gera o problema? É sobre isso que eu estou falando. Que a pessoa casa, mas ela quer levar essa história para o casamento. Ela quer que essa história bonita do lar continue no casamento. Como? Como se a mãe fosse a responsável agora pelo casamento. Como se os pais fossem responsáveis pelo casamento. Como? Olha, meu querido, dando ao pai e à mãe a liberdade para se intrometer em todas as coisas que acontecem no casamento. E tem isso, infelizmente tem. É tanto o homem como a mulher. Vocês casaram, constituiu uma nova família, então agora tem que aprender. É uma faculdade dia após dia. Por isso que você tem que pensar bem. Quando você correr atrás de profissionais, do ramo de casamento, profissionais do ramo de aconselhamento, etc. Pensa bem, querido. Casamento, viver nessa terra, é viver dia a dia são sempre novas experiências. São todas novas experiências. Não há uma cartilha dizendo para você, olha, amanhã, você faz isso. Aí deixa isso aqui para o outro dia e deixa aquilo lá para o final do mês. Não é assim que funciona. Você pode dormir bem e acordar enfermo. Você pode dormir enfermo e acordar bem. Você pode estar cantando até meio-dia, um exemplo, e do meio-dia para tarde receber uma notícia ruim que lhe faça chorar. Então a vida aqui, ela é estável no sentido de ninguém tem controle sobre o amanhã, sobre acontecimentos. O que mais de provável nós temos o controle é o agora, esse exato momento. Mas daqui a um segundo, daqui a um minuto, ninguém tem. Então às vezes a pessoa pensa que pegando todos os seus problemas, de casamento e levando para o pai e mãe resolver é a coisa mais certa a fazer. Não é. Outros pensam o seguinte: não, a gente casou, mas vamos ver o que a mãe tem para falar, vamos ver o que o pai tem para falar. Vocês têm que aprender a começar a viver. Tem que aprender a se desprender.
encarar algumas dificuldades para que haja o quê? Um processo de crescimento, para que venham se fortalecer, para que venham amadurecer, para que venham entender que é tempo de se desprender, é tempo de abrir mão. A mãe e o pai agora, eu acredito que estão torcendo para que vocês sejam felizes. Só que essa coisa é dos dois lados. Se a Bíblia está dizendo que é para deixar pai e mãe, agora complica. Pai e mãe também tem que aprender a deixar os filhos, né? Tem que soltá-los. O soltar que eu falo não é, faz o que você quiser da vida. Não é isso. Mas soltar a partir do momento que eles casam, colocam uma aliança no dedo. Tem que entender que agora eles têm que viver a vida deles. Eles têm que criar a história deles. Por mais que ame, por mais que, meu Deus, meu filhinho do coração vai ser sempre meu filhinho. Tudo bem, o filhinho cresceu. O filhinho cresceu, o filhinho casou, o filhinho foi lá diante do altar, diante do juiz, assinou o voto de casamento, porque agora é tempo também de deixar eles viverem uma nova história. Uma nova história. Mas é infeliz dizer que muitos casamentos são destruídos por causa de pai e mãe. Sim, são destruídos por causa de pai e mãe que não entendeu que agora o momento é dos filhos que se casaram começar a viver a história deles, começar a viver a própria história deles. Não tem mais controle ali, meu querido. Tem conselho, e bons conselhos, mas até nisso aí pesa, porque às vezes vai dar conselho e joga um contra o outro. Meu Deus, aí vira uma confusão, aí vira um balaio de gato ali, que a coisa se complica, aí no final termina um para cada lado. É o filho voltando para casa, a esposa voltando para casa dos pais. Parece que os pais tiveram êxito, né? Conseguiram o que queria, o filho de volta. Isso é feio, isso é ruim, isso é muito deselegante, vamos falar assim. Nós precisamos nos posicionar e entender que cada ser humano é dado a oportunidade de criar a sua história, viver a sua história, e a palavra é respeitar a história do casal, respeitar a história que o filho está criando. Como eu disse e torno a dizer, aconselhar sim, e muito bem aconselhado. Agora, se intrometer para conduzir da forma que acha que eles devem viver, aí não vai dar certo. Aí não dá certo. Por isso que a Bíblia está dizendo lá, deixará. Deixa para trás. Mas o que eu posso levar então dos meus pais para o casamento? O que eu posso levar dos meus pais para o meu casamento? Quer saber o que você pode levar? Leva o exemplo deles. O exemplo. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você morava na casa do seu pai, você era solteiro e você viu o relacionamento dos dois, a minha pergunta é simples: esse relacionamento, como é que era? Os dois eram afetivos um ao outro? Se respeitavam? Se amavam de verdade? Davam exemplo diante dos filhos? Para e pensa. Eles estão, mas meu pai e minha mãe é casado há 40 anos juntos. Mas esses 40 anos juntos é um respeito ou só estão juntos? Ou é isso que é, estar juntos? Ou eles têm condições de falar assim, não, eu posso dizer para minha filha fazer assim e assim, porque eu fui e sou um modelo para eles copiar. Então, se tiver que levar alguma coisa para o seu casamento, dos pais, leve o exemplo, leve os conselhos deles, leve os conselhos bons que eles te derem, leve os exemplos bons que eles fizeram, porque infelizmente muitos não chegaram a nada, né? Camarada tá largado, já tá no 5º casamento, já tem filho esparramado até no Paquistão. E aí quando a filha ou o filho casa, ele acha que é mestre de aconselhamento aonde, meu querido?
Não tem exemplo, não deu exemplo, não mostrou nada. E ainda tem uns que dizem assim: eu sei que eu errei, mas eu não abro mão, mano. Isso é muito deselegante, né? É muito deselegante. Devia dizer o seguinte: ô minha filha, o pai e a mãe não estão à altura de te dar um conselho, porque o nosso casamento não foi o modelo. Como que a gente vai te aconselhar? É pesado? Eu não sei, mas a Bíblia que está dizendo. É preciso deixar. Quer viver uma nova história? Se desapega. Quer viver momentos felizes? Se desapega. Volto a dizer, a Bíblia não está dizendo para você odiar seu pai nem sua mãe, mas esse deixar significa é preciso começar uma nova história. E vocês podem sim, né? E buscar o conselho do pai e da mãe. Vocês podem sim buscar um conselho que venha trazer crescimento para esse casamento. Mas agora o que não pode é deixar eles tomarem o controle. Não pode deixar. Se você fazer uma análise por esse Brasil afora, se você for buscar em pesquisa, vai ver que muitos casamentos foram destruídos porque o problema nunca esteve lá fora. O problema esteve dentro, com o que levaram, casou, mas trouxe junto, né, a família para o casamento. Não, meu amigo, a Bíblia está dizendo, vai deixar e vai começar uma nova história. Fica aqui esse conselho, fica aqui essa palavra, fica aqui a palavra bíblica. Você tem que ter coragem para começar a viver, para olhar para sua esposa e falar assim: agora sou eu e você. Agora a história, somos nós dois aqui, vamos viver ela. Vocês vão chorar junto, vai rir junto, cantar junto, vai ter momento de desprazer junto, tanto como de prazer junto. É isso que vai acontecer. Porque o foco agora, quando chegou diante lá e disse: eu prometo ser fiel. Olha o voto que fizeste. Olha o voto que fizeste. Eu prometo. Você não disse assim: se meu pai e minha mãe quiser, eu prometo. E a senhora também não disse assim: se meu pai e minha mãe quiser, eu prometo. Ambos fizeram o voto: eu prometo. Ninguém te obrigou a prometer. Ninguém estava lá te oprimindo, dizendo: ou você promete ou você vai se dar mal. Você tomou uma decisão. Então agora lute para honrar, para cumprir este voto, para viver este voto. Porque a Bíblia diz assim, ó: e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só. Quem é esse ambos? O homem e a mulher. Vocês vão viver uma história a dois. Não é uma história em família. Não é uma história em parentes. Não é uma história em conjunto. É uma história a dois. Ambos, uma só carne. Vai viver essa história. Porque quando não coloca limite, esta é a palavra, quando não coloca limite, dali a pouco acontece o que se vê hoje em dia. Dando palpite quando vocês têm que arrumar o filho, dando palpite que nome tem que pôr no filho, dando palpite quando tem que arrumar o filho, dando palpite que forma a esposa tem que cozinhar para o esposo, dando palpite de tudo. E aí acaba que vocês não criam a própria história, você começa a viver a história que alguém está criando para você. E casamento não é isso. Casamento não é viver a história dos outros. Casamento não é viver a história que alguém está querendo criar para você. Casamento é viver a história que vocês estarão criando um com o outro, juntos. É uma história que só os dois vai poder viver e criar. E eu encerro essa palavra te dizendo, né? Busque sim conselhos de pai, de mãe, quando as coisas não estiverem bem, né? Se eles puderem ajudar em alguma coisa, faça, mas não traga como se eles fossem o dono do seu casamento, como eles fossem os que ditam as regras no seu casamento. Não, meu amigo, isso aí só vai trazer dor de cabeça.
só vai trazer contenda e o desgaste, muito desgaste. Vai trazer um desgaste tão grande que alguns casamentos acabam em divórcio. Acabam em divórcio. É triste, é muito triste. Mas está aí um conselho que pode e que devemos levar muito a sério. É preciso se desapegar para viver uma nova história a dois. Deus te abençoe.